Olá, meus amigos, que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, com paz, saúde, é o que eu desejo a todos vocês. Aqui mais uma vez o seu irmão Adailton, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, a qual a palavra de hoje vai se encontrar no livro de 2 Reis, capítulo 3, a partir do verso 1, que vai nos falar assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabe que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, meus amigos, a palavra de hoje nos leva a refletir, nos leva a pensar, sobre confiança, sobre dificuldades que venham até nós, né? Nos leva a pensar também que por nós mesmo que servimos a Deus, não estamos isentos de problemas, de dificuldades, aonde o segredo está na confiança, né? A confiança em confiar em Deus. E essa mulher, a qual ela confiou, vejamos que ela passa por uma dificuldade, né? Começa a passar por uma dificuldade, e a qual a única saída dela, ela pensa, e aí ela diz: Eu vou recorrer a um homem de Deus, a qual o seu esposo também o servia. Mas ela diz: Ele temia a Deus, né? Então veja que o marido dela, né, confiava em Deus, era temente a Deus, e ele, né, tinha depósito com Deus. Ele fez ali, trabalhou para Deus, e ela sabia que ela poderia recorrer, né? Trazendo para nós também podemos recorrer a esse Deus quando as dificuldades chegar até nós. Veja que a dificuldade chegou a tal ponto na sua casa, na casa dessa mulher, que ela não teve mais o que fazer. Nós sabemos que naquele tempo, né, quem devia e não tinha como pagar, né, tinha que dar uma pessoa para ser escravo, né? Era a lei daquele tempo, a lei dos homens, né? E ali a única alternativa era o quê? Eram os seus 2 filhos, né, a ser escravo ali naquele momento, ali naquele tempo, na verdade, né? E a qual ela não viu mais ter como alternativa, e ela recorre ao profeta, né? A qual o profeta, ela diz assim, é, diz que um credor chegou e agora quer levar. O credor veio cobrar a dívida e agora quer levar os filhos, né, como escravo. E aí o profeta diz: E agora? Aí ele pergunta, Eliseu pergunta: Como posso ajudá-la? Né? Ele diz para ela, né? Como posso ajudá-la? Aí você pode me perguntar ou se perguntar, mas como? Né? Se alguém está precisando de ajuda, né? E aí a pessoa pergunta: Como posso ajudá-la? O que posso fazer por ti? Como se fosse a pessoa fosse dar alternativa ou dar, como é que eu posso dizer, dar a solução, né? Mas é igual nós queremos a solução. Ela foi buscar a solução do problema, né? Então a gente fica assim imaginando, né? A qual ele diz: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa, né? E às vezes o que a gente tem em casa é o que vai nos tirar da dificuldade. Às vezes o que nós temos em casa, o segredo é a intimidade, o relacionamento com Deus, o depósito que a gente fez na obra do Senhor, ou o quão a gente está sendo fiel a Deus. É o segredo, a qual ele pergunta: Como posso ajudá-la? Né? Aí ela não fica, e aí ele diz: E o que você tem em casa? E aí ela diz: A sua serva. Ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então, às vezes, o que você tem em casa,
né? A sua família, os seus filhos. Às vezes você pode, né, não dar nada por eles, né? Ou dizer é pouco, né? O meu sacrifício que eu faço para Deus é pouco, né? O que eu tenho com Deus é pouco. Mas como diz a palavra, o pouco com Deus é muito, né? Então ela diz, eu não tenho. Então, a solução dela vai estar o quê? Naquilo que ela achava que não era nada, só um pouco de azeite na vasilha, a qual ele diz. Então Eliseu diz: vá pedir vasilhas a todos os vizinhos, né? A qual aqui agora nós vemos que ele diz assim: agora tu vai e vai pedir vasilhas a todos os vizinhos. A qual nós vimos se essa mulher não tivesse um bom relacionamento com os seus vizinhos, né? Se não fosse uma pessoa de boa índole, né? Então, trazendo para nós vemos que nós devemos ser bom, mostrar a Deus as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, nos observando, né? Fazer o bem, né? Mostrar Cristo para eles. Por mais que nós estejamos na dificuldade, na prova, nós sorrimos, nós cantamos, nós ajudamos, porque porque nós servimos um Deus que provê tudo e todas as coisas, a qual nós não devemos olhar apenas para o nosso umbigo, ou então apenas para as nossas dificuldades, né? Olhar para o próximo, aquele que está passando por uma prova, e aí você pode ajudá-lo. Por mais que se você dentro da sua casa esteja passando por um momento de dificuldade, não se preocupe. Deus há de trazer solução para o teu problema quando você se preocupar com o próximo. Assim foi Eliseu. Fez com que ela fosse buscar vasilhas e assim ela fez, né? Ele diz em todas as casas estava e aí encha as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estiver cheias, ela disse então os dois filhos: traga-me mais vasilha. Mas ela respondeu: já acabou. Então o azeite parou, né? Então, e nós vemos aqui também nessa passagem a qual o profeta manda, quando ela colher as vasilhas, quando ela encontrar as vasilhas, pedir as vasilhas a todos os vizinhos, aí ele diz: depois que você tiver as vasilhas, né, entra no teu quarto, né? A qual esse entrar no teu quarto nós vemos o que? Uma intimidade, um relacionamento para conversar com Deus. Então você, meu amigo, meu irmão, quando estiver passando por dificuldade, problema, entre no teu quarto, no secreto, ore, peça a Deus direcionamento, peça a Deus alguma ao discernimento para que você possa solucionar o teu problema. Não recorra, né, a outros meios. Recorra a Deus, a um Deus que pode solucionar o teu problema. E aí ele diz: entra no teu quarto, ora, emborca a vasilha, e aí você vai ver o milagre acontecer, a qual de uma pequena vasilha que ela não deu nada, ali daquela vasilha vai encher todas as vasilhas a qual ela pediu emprestado, né? A qual nós vemos também, podemos pensar que aquelas vizinhos que emprestou a vasilha para ela também foram abençoados, né? Com certeza ela ia também ajudá-los, entregar a vasilha, devolver as vasilhas com azeite, né? Vemos a bondade a qual Deus soluciona o problema dela e através dela ela também abençoa várias pessoas, né? Aí quando ele diz, e aí quando ela diz agora traga mais vasilhas, e aí as vasilhas acabaram, né? Então todas as vasilhas foram o quê? Foram cheias, né? Você viu o milagre de Deus agindo, a qual num pouco de azeite Deus faz o milagre da multiplicação, a qual ela ia ver seus filhos indo como escravo, agora ela tinha condição de pagar a sua dívida e os seus filhos continuar na sua casa. E ali ela ia ter condição de viver do resto daquele azeite, a qual nós pensamos aqui nessa pequena passagem que ele diz, que ela diz então, o azeite parou. Nós vemos que o azeite não acabou, o azeite parou. Então, quando ela precisasse, ela entrava no secreto e o azeite começava a transbordar novamente. Porque depois que nós aprendemos o caminho, depois que nós temos intimidade com Deus, então nós já aprendemos o caminho de se achegar a Deus para que o milagre venha a acontecer, a qual nós não devemos por nenhum instante
perder esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, a qual Ele está aí a todo tempo, querendo obrar maravilhas na sua família, na sua casa. Então você, meu amigo, que está passando por um problema, passando por alguma dificuldade, se achegue a Deus. Reconheça o nosso Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e veja Ele prover tudo e todas as coisas na sua casa. Veja Deus fazer transformação na sua vida e na sua família, no seu lar. É o que eu desejo hoje para você, que você confie em Deus, se achegue a Deus, tenha esse relacionamento, essa intimidade. Entra no teu quarto e ora e veja o agir de Deus, a qual, se você refletir na Bíblia, a qual muitos profetas chamados por Deus, muitos homens levantados por Deus, a qual muitos passaram por dificuldades, mas quando eles entraram na intimidade, quando eles entraram no secreto, Deus respondeu às suas orações, Deus trouxe direcionamento a todos eles, a qual nós vemos um Deus maravilhoso, a qual Ele não nos abandona em nenhum instante. Então, meu irmão, confie em Deus, entregue as suas dificuldades a Ele e espere Ele agir no tempo dele. É o que eu desejo a vocês. Não se preocupe, descanse e espere em Deus e Ele tudo o fará. É isso que eu desejo a todos vocês. Aqui é o seu irmão Adailton mais uma vez. Desde já peço que deixe o seu like, compartilhe, envie esse vídeo para muitas pessoas a qual estão precisando de uma palavra de Deus, a qual o intuito, né, desses vídeos, né, desse canal, não é seguidores para mim, mas seguidores para Cristo, a qual que Cristo venha transformar e libertar muitas pessoas através da sua palavra. Desde já agradeço e até a próxima.